Olá, quarto ano, quinto ano, é uma alegria estar de volta com você. Vamos agora para a nossa aula de História. E em História hoje vamos iniciar um capítulo novo do nosso livro, né? E vamos falar agora sobre cidadania. Vamos falar sobre conquista de direitos. Direitos, professor? Sim. Por exemplo, você quando nasce, né? Nós quando nascemos hoje temos direito a fazer alguns tipos de exames, né? Teste do pezinho, por exemplo. Temos direito à vacinação, né? Tão necessário nesse momento de pandemia. Temos direito a um documento, né? Que é o registro de nascimento, por exemplo. Temos direito a estudar. Temos direito, para quem é criança, a ter um lar, a ser cuidado, né? A ser amparado pela família, pelo Estado. Mas é uma pergunta que nós devemos fazer. Sempre foi assim ou não? Se não ou se sim, precisamos saber, tá? Se não, quando começou, se não, né? Quando começou a ocorrer essas mudanças, tá? Quando aconteceram, onde, por quem foram provocadas, por quem foram iniciadas. Então, isso é conhecer a história do seu povo, conhecer a história dos nossos antepassados, conhecer a nossa cultura, conhecer os nossos direitos. Então, é com essa introdução, com esse foco, que nós vamos para o nosso livro de História, tá? Esse é o único livro que nem todos vocês têm, então a atenção deve ser redobrada, tá? Vamos para o capítulo 2, né? Da unidade 2 do nosso livro de História. Cidadania, conquista dos povos, né? Então, entre 1939 e 1945, ou seja, com duração de 6 anos, a humanidade viveu a mais terrível guerra da sua história. Foi a Segunda Guerra Mundial. Nenhum conflito antes deste matou tanta gente em tão pouco tempo. Ou seja, durou 6 anos a Segunda Guerra Mundial. Porém, foi a mais terrível guerra que a humanidade já viveu. Olha que isso não tem nem 100 anos. Nós estamos em 2021. Para chegar a 2039, ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né? Ou seja, isso aconteceu há mais ou menos 80 anos atrás. Ruas, avenidas e bairros de vários países foram riscados do mapa, destruídos, com bombardeios. Tá? Cidades inteiras de países como a Inglaterra e a Alemanha foram arrasadas pelo bombardeio. As perdas humanas também foram enormes. Cerca de 36 milhões e 500 mil europeus foram mortos de causas relacionadas a essa guerra. Imagina quanta gente. O nosso estado hoje, o Maranhão, tem aproximadamente 7 milhões de pessoas. Lá naquele tempo, na Segunda Guerra Mundial, morreu aproximadamente 36 milhões, ou seja, em média 6 a 7 vezes mais pessoas, equivalente a 7 ou 6 ou 7 Maranhão de gente. Então, é muita gente. No Japão foram 2 milhões de mortos. Parte dos brasileiros enviados para os campos de batalha também morreu nessa guerra. Então, o Brasil participou dessa guerra. Tá? O Brasil enviou soldados seus para guerrear. Além disso, a guerra deixou um número enorme de órfãos. Né? Órfão é uma criança que ficou sem os pais. Então, aqui essa foto real, tá? Aqui ó, 1940 essa foto. Ela mostra crianças em orfanato durante a Segunda Guerra Mundial, lá no Reino Unido, né? Na Inglaterra. Então, olha que tristeza, né?
ver tantas crianças, né, sem os seus familiares, sem os seus pais, jogadas aí em orfanatos. A guerra passou, a guerra acabou em 1945, né, durou 6 anos. Aí veio a Organização das Nações Unidas. Então, cada país é uma nação, é uma cultura, é uma forma de viver, né? Então, foi criada. Com o fim da Segunda Guerra, aumentou a preocupação com a paz mundial. Então, em 1945, com o objetivo de preservar a paz e a segurança no mundo, promover a cooperação entre os países e o respeito aos direitos dos humanos, representantes de 50 países criaram a Organização das Nações Unidas, que é chamada ONU, que é comum a gente ver, né, essa sigla aí no noticiário, no jornal. Com sede na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, a ONU é ainda hoje o principal organismo internacional, né? Porque é a união de vários países, tá? Os países não ficam isolados, brigando entre si, toda hora em guerra, então criar uma corte, uma decisão, um local maior, que é a Organização das Nações Unidas. Um dos principais órgãos da ONU é o Conselho de Segurança, tá? Responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional. Aqui é o logotipo, né, da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Aqui é um momento, a reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde há representantes de vários países, né, que tratam-se para tomarem decisões, certo? Para buscar, por exemplo, a preservação da paz. Então, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Universal quer dizer do mundo, né? Pertence a todos. Então, em 1948, ou seja, 3 anos após o fim da guerra, né? Representantes de diversos países reunidos na ONU escreveram um importante documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos nossos direitos. Eram pessoas com línguas, religiões e costumes diversos, tá? Mas tinham em comum os seguintes desejos. Quais desejos? Tá? Que não houvesse mais guerra ao redor do mundo. Que ninguém mais fosse maltratado ou perseguido por sua cor, por religião ou opinião política. Certo? A religião, a riqueza, né, o poder, são as maiores guerras em torno do mundo. Tá? E nessa declaração, eles têm aqui em destaque o artigo 1, o artigo 3 e o artigo 5. O que é que diz o artigo 1 dessa declaração? Todos os seres humanos nascem livres e iguais, tá? Em direitos, são dotados de razão e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, né? Fraternidade é de irmão, de irmandade, tá? Ser fraterno é ser irmão. O artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O quinto. Ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Tá? Aqui está a fonte. Então, aqui nós temos uma cena, né? Esse aqui é o Charles Chaplin, um dos precursores do cinema, né? Estamos falando de cinema, nossas aulas de história, ou de, perdão, nossas aulas de arte, né? Isso. Então, aqui é a cena do filme O Garoto, de Charles Chaplin, né? Esse filme é de 1921, tá? A fraternidade, o acolhimento, a irmandade é uma marca de seus filhos, né? Do grande Charles Chaplin. Tá? Declaração dos Direitos da Criança, que veio depois. Né? Veio a declaração, direito universal de todos, beleza, mas vamos olhar para as crianças, que foram as maiores vítimas, né, da guerra. 11 anos depois da Declaração dos Direitos Humanos, percebe como uma coisa está puxando a outra e leva tempo, não foi assim. Né? Aí você já percebeu que nem sempre foi assim, né? Nos direitos, não é isso? Que foram sendo conquistados com o passar do tempo, devagar. Né? Continuavam ocorrendo guerras ao redor do mundo, mesmo assim, mesmo com a ONU, né?
ainda acontece hoje. E esses conflitos intermináveis continuavam causando destruição e mortes. Estudos publicados na época comprovaram que as crianças eram as maiores prejudicadas pela guerra. É que além de resistir menos à violência, né, que é frágil, ficavam sem seus pais. Tá? Então, nesse contexto, lá em 1959, representantes de diversos países presentes na ONU elaboraram outro documento muito importante, que foi a Declaração dos Direitos da Criança, uma conquista dos povos do mundo inteiro. Tá? A declaração tinha 10 princípios. Vamos ler aqui esses princípios. Primeiro, todas as crianças, sem distinção de cor, sexo, língua, religião ou condição social, têm os mesmos direitos. Tá? O 2. Todas as crianças devem ter oportunidade de se desenvolver física, mental, moral, espiritual e socialmente. Tá? E protegido. Terceiro, toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Olha o registro. É brasileiro, é norte-americano, é alemão, é francês, né? Nós somos brasileiros, então nós temos um direito nosso, ter o nosso documento, ter a nacionalidade. Quarto, toda criança tem direito à saúde, à alimentação, à recreação e assistência médica. O quinto, a criança com limitação física, né, mental ou social tem direito a um tratamento, educação e a cuidados especiais. Tá? O direito. O sexto direito, toda criança tem direito a receber amor, compreensão, afeto e segurança moral e material. Olha os pais de vocês que eles fazem. Se sacrificam, estão trabalhando, lutando para colocar comida na mesa, para comprar a tua roupa, para comprar o teu caderno, certo? Eles se esforçam para te dar o máximo, o melhor que eles podem te oferecer, em forma de carinho e também em questão material. Sétimo, toda criança tem direito a receber educação gratuita e a oportunidade para brincar e divertir-se. Toda criança tem o direito de frequentar a escola, de escola, tá? Ter essa vida, esse direito, esse desenvolvimento. Oitavo, toda criança deve estar entre os primeiros a receber socorro. Então a criança tem prioridade. Ah, teve um acidente, tem uma criança envolvida lá, está machucada, tem adultos e tal. Então a criança é a primeira a ser socorrida. Tá? Ela tem a preferência. Nono, toda criança tem direito à proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade, exploração e não deve trabalhar. Né? Já falamos sobre isso, né? Ajudar em casa, sim. Trabalhar fora, não. E o 10º diz que toda criança tem direito a ser criada em um ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal. Tá? Universal. Então, aqui tem algumas questões, algumas perguntas, né? E foi para você elaborada, né, a sua atividade, né? Como reflexão dessa aula riquíssima, importantíssima, tá? Sobre os direitos, sobre cidadania, sobre a nossa história. Então, o tema é cidadania, conquista dos povos, né, que foi o mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial, né, houve esse avanço, houve a criação da ONU, como nós já vimos, e a criação das cartas, das declarações, né, dos direitos dos povos e também das crianças. Então, você vai ler aqui ó, aquele recorte que eu fiz dos 3 artigos destacados na aula e vai responder qual desses artigos chamou mais sua atenção e por quê, tá? Vai dizer qual dos 3, qual foi que chamou mais atenção. O artigo 1, coloca lá artigo 1 e vai dizer por que ele te chamou mais a sua atenção. O que você sugere para que o artigo 1º, né, o 1, seja colocado em prática aqui, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos, são dotados de razão e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. É assim que acontece na prática em todo mundo? Não, né? Infelizmente, ainda não. Então,
que deve ser feito para isso aqui de fato valer, para que as pessoas sigam, né? E na segunda, marcar se é verdadeiro ou falso cada uma dessas afirmações aqui, baseada na aula de hoje de história, certo? Então, o que nós concluímos? Que nem sempre foi assim, né? Hoje temos muitos direitos, temos, mas que houve dificuldade, passou anos e anos, teve uma guerra, né? Quase destroçou o mundo, matou milhões de pessoas, cidades foram destruídas, acabaram, para que o homem começasse a pensar, dizer, epa, temos que evitar, temos que fazer por onde isso não aconteça novamente, vamos nos unir. Aí veio um país, chamou outro país para conversar, os presidentes, vamos sentar, criaram a Organização das Nações Unidas, que tentam, né, conciliar os conflitos. Ainda existem? Existem, tá? Guerras aí no mundo afora, mas a ONU ela veio com esse objetivo, né, principal, de promover a paz, a segurança entre os países, entre os povos. E daí para cá vem surgindo os direitos, né, das pessoas em geral, depois também das crianças, que são aquelas que mais sofreram com a guerra. Então, não foi sempre assim, né? Estamos descobrindo que não foi, não é isso? Sucesso na sua atividade, leia com atenção, reveja esta aula se assim for necessário e bons estudos para você.